Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou ensinar os 25 verbos mais usados na língua portuguesa. Vem comigo! Bem, essa foi uma pesquisa de onde pegaram 6 livros e retiraram os 25 verbos que mais apareceram nesses 6 livros. Então, bem interessante, né? Para começar, o primeiro que mais apareceu, porque eu vou falar na ordem, né, dos verbos que mais apareceram nos livros, é o verbo ser. Exatamente, então o verbo ser foi o mais usado, foi o que mais apareceu. E é claro, né, a gente o tempo todo fala eu sou ou eu fui, né, ele foi, por exemplo, ele foi médico no passado, mas agora ele trabalha com outra coisa, eu fui professora por muitos anos, então a gente usa realmente muito o verbo ser, eu era, né, eu era uma criança muito sapeca, eu era uma aluna muito dedicada, enfim. Então o verbo ser realmente aparece muito, por isso é muito importante vocês estudarem. Em segundo lugar, apareceu o verbo dizer. Então o verbo dizer realmente muito utilizado, né? Ele disse, o que foi que você disse? Eu disse para ele. Então é muito importante a gente realmente aprender e conjugar certinho o verbo dizer. Depois, em terceiro, tem o verbo ter. Em português, tudo nós utilizamos ter, né? Eu tenho isso, a cidade tem, nós tivemos, eles têm, eles tiveram, nós vamos ter, enfim, usamos muito o verbo ter, então importante estudar também. Depois, em quarto lugar, tem o verbo ir. Claro, né? O tempo todo, né? Eu vou trabalhar neste fim de semana, eu não vou viajar nas próximas férias, ele vai, eu não vou, você foi, tudo isso é verbo ir. E em quinto, será que vocês adivinham qual foi que veio em quinto? O verbo estar. Eu fiz há pouco tempo, a comparação do verbo ser e estar. Se você não viu o vídeo, é bom que você veja. Então, em quinto lugar, aparece o verbo estar, que é muito realmente utilizado, né? Estou com fome, estou com sede, o que você está fazendo? Eu estou em casa, eu estou no trabalho, onde você está? Então, muito utilizado mesmo o verbo estar. E depois tem o verbo fazer. Irregular, muito importante vocês estudarem. Então, eu fiz, né, no passado, ele fez, nós fizemos. Então, muito importante estudar o verbo fazer. Eu fiz a minha tarefa de casa, eu vou fazer a minha lição. Eu faço todos os meus deveres, todas as minhas tarefas, eu faço. Tem aquele vídeo também que eu gravei dos verbos irregulares, vou deixar aqui para vocês verem ou reverem, porque é muito importante. E em sétimo lugar, aparece o verbo haver. Estranho, né? Parece que a gente não usa tanto assim o verbo haver. Mas acredito que mais na escrita ele é muito mais utilizado realmente do que quando falamos. Por exemplo, falam assim: houve uma festa muito grande na casa do presidente. Ou há muitas pessoas na casa do vizinho. Então é muito mais utilizado realmente na escrita, no sentido de existir, né? O verbo haver. Depois vem o verbo poder, também irregular, hein? É bom estudar. Então, eu posso, né? Eu posso fazer isso. Você pode, eu posso. Nós pudemos, né? Eu pude, você pôde, nós pudemos fazer todo o trabalho. Vejam o vídeo dos verbos irregulares, muito importante o verbo poder. Depois tem o verbo ver. Esse claro que a gente usa, né? Muito, né? Você viu? Eu vi. Nossa, eu não vi. Você viu aquele filme ontem? Não vi. Você viu a mensagem dela? Você viu o e-mail que eu mandei? Então, muito importante o verbo ver. Depois temos o verbo dar, outro verbo também irregular, né? Como é que vai ficar então?
No presente, eu dou muitos presentes no Natal. No passado, eu dei muitos presentes no último Natal. Depois, na terceira pessoa, ele dá muitos presentes para as crianças. E no passado, ele deu muitos presentes para os filhos dele. E depois temos o verbo saber. Por exemplo, eu soube o que você fez ontem à noite. Eu soube sobre aquele dia. Eu soube que você se casou. Olha só, verbo totalmente irregular, muito importante também de vocês estudarem, hein? E aí temos o verbo vir, né? Esse também vocês se atrapalham, eu sei, por isso é importante estudar bem certinho, saber direitinho como utilizar o verbo vir, né? Então eu posso dizer, eu venho sempre para casa às 6 horas. Ele vem sempre à noite. Nós viemos na semana passada. Quando vocês voltaram de viagem? Nós viemos na semana passada. Então é muito importante vocês conhecerem o verbo vir. E aí temos aqui o verbo querer. Então o verbo querer, totalmente irregular também, né? Como que fica? No presente tudo bem, né? Eu quero, ele quer, você quer um pedaço de bolo? Agora, no passado, eu quis, ele quis, eles quiseram, né? Então, precisam estudar também o verbo querer. Eu não vou conjugar aqui todos os verbos nem nada, porque a ideia é que vocês pesquisem, que vocês estudem, que vocês pratiquem aqueles que vocês não têm ainda muita habilidade. Se são todos, olha, uma boa lista para vocês focarem e aprenderem bem certinho esses verbos. E muitos deles eu tenho aqui no canal, vocês podem ir na playlist, eu vou deixar aqui também os links para vocês assistirem abaixo do vídeo, na verdade vou deixar os links dos verbos que eu estou falando aqui para vocês estudarem depois, porque são bem importantes. Temos o verbo parecer, meu Deus, olha só, né? O verbo parecer, ele se parece com a mãe dele. Ele não se parece nada com a família. Eu pareço muito com meu pai. Eu não pareço nada com ele. Então, o verbo parecer é interessante. Ou esta casa parece a casa da minha avó. Não sei. E depois temos o verbo falar. Olha só, achei que ele fosse mais ainda usado do que os outros, né? Então, o verbo falar, verbo regular, sem problemas para vocês, tá bom? Sem problemas o verbo falar. Temos o verbo ficar, que eu já fiz vídeo, então vocês podem assistir depois, vou deixar o link aqui abaixo. O verbo ficar, mega, na verdade, mega utilizado. Ele está aparecendo aqui em 16º lugar, mas eu acho que na verdade na fala ele apareceria até antes, porque a gente usa muito o verbo ficar. E aí temos o verbo ouvir. Nossa, este também difícil quem eu vejo que sabe falar certinho, que sabe usar certinho, porque ele é irregular, ele é um pouco chatinho. Chatinho acho que talvez para fazer a pronúncia dele, né? Então vamos lá, ó. Eu ouço no presente, né? Eu ouço alguma coisa, né? Então eu ouço. E ele ouve. Ele ouve muito bem. E no passado, como é que fica? Eu ouvi, mais tranquilo, né? Eu ouvi um barulho ontem à noite. E ele ouviu. Ele ouviu. Olha a pronúncia, tá? Então vamos lá. Eu ouço e ele ouve. Eu ouvi e ele ouviu. Tudo bem? Ótimo, ótimo, ótimo. E aí temos um verbo que eu também acho que a gente usa muito mais do que está aparecendo aqui, que é o verbo achar. Porque o achar a gente não usa somente no sentido de encontrar, né? Achei minhas chaves, achei o meu carro aqui no estacionamento. Não, mas no sentido de pensar naquilo, né? De ter uma ideia sobre aquilo. Por exemplo, eu achei que você viria num outro dia, você já veio. Eu achei que as próximas eleições seriam em 2020, né? Então, assim, nós usamos muito este verbo achar nesse sentido.
E aí temos o verbo deixar. Ah, que legal, o verbo deixar bem utilizado também, né? Ah, eu deixei a minha bolsa no carro. Nossa, deixei minha bolsa no carro. Vou deixar as crianças na escola. Vou deixar as crianças na escola. Pode ser no sentido de permissão, né? Você deixa eu usar o seu carro hoje? Você deixa eu usar o seu carro? E aí temos o verbo sair. Bem usado também, né? Então vamos lá, ó. Eu saio, ele sai. Nós saímos, eles saem. E no passado, eu saí, ele saiu, nós saímos, eles saíram. Saíram. Tá bom? Então, o verbo sair. E aí temos o verbo chegar, né? Chegar, também tranquilo. Ele é regular de certo modo, mas ele vai ganhar um GU, né? Porque no passado vai ficar eu cheguei, né? Eu cheguei, ele chegou, nós chegamos, eles chegaram. Então ele vai ganhar um GU para a primeira pessoa. E aí temos o verbo passar. O verbo passar a gente usa muito também, porque a gente tem várias expressões, várias coisas com o verbo passar. Então, mas ele é regular, acho que não tem problema para vocês. Vocês podem estudar, praticar ele, que é tranquilo. E aí temos o verbo pedir. O verbo pedir, vou pedir para o garçom trazer a conta. Eu pedi um favor para ele, né? Eu sempre peço carne para o almoço. Ele sempre pede arroz no jantar. Então isso é muito importante, né? Vocês estudarem o verbo pedir, também muito útil, e ele é irregular. O penúltimo, será que vocês adivinham? Será que vocês adivinham o penúltimo e o último? Tchan, 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 tchan. Este daqui também, difícil ver quem sabe usar bonitinho, viu? Difícil. Então, ó, conselho que você use, que você aprenda bem certinho. É o verbo ler. Ai, que verbo delicioso, né? O verbo ler. Então, eu leio e você lê. Eu li e você leu. Muito importante, tá bom? Então, eu leio, você lê. Eu li e você leu. Tá bom? Fácil, ó. Na verdade, é facinho. Só precisa memorizar, praticar bem certinho, tá bom? Último. Qual será que é o último? Vocês sabem? Tchan, 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 tchan. É o verbo acabar. Para acabar, temos o verbo acabar, que eu também já fiz vídeo aqui. Vou deixar o link para vocês assistirem do verbo acabar, super utilizado na língua portuguesa. E, gente, espero que vocês tenham tomado nota, que vocês tenham gostado do vídeo. Compartilhem esse vídeo com as pessoas que estão aprendendo português, precisam saber quais são os verbos mais utilizados. Isso aqui é um começo, né? Para quem está aprendendo português, pelo menos começar por esses verbos, ter esses verbos bem resolvidos na cabeça e aí partir para o seguinte, para os próximos. Tá bom? Gente, um super beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!